Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós vamos ver os apóstolos que, colocados na prisão, vão ser libertados pelo anjo do Senhor e vão ser recolocados sob o mandato de Deus no templo para anunciarem o ressuscitado. Isso vai deixar o sinédrio indignado porque foi desobedecido. E então começa a se construir o caminho dos apóstolos, que vai ser aquele mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão ser rejeitados, ainda não vão ser martirizados, vão ter ainda um tempo para conduzir a missão apostólica. Jesus continua no Evangelho de hoje o diálogo com Nicodemos, empenhado que está na mudança do coração deste homem que o procurou na escuridão da noite para fazer uma pergunta e que tem um diálogo de vida com o Senhor Jesus. Escutemos. Na antífona de entrada de hoje: Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos. Então nós vemos os poderosos deste mundo que vão se reunir contra quem? Contra dois apóstolos, nada mais. E durante a noite o anjo do Senhor vai libertá-los e vai dizer assim: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Veja que já tem uma mudança na ordem do anjo. Já não mais fala de falar somente de Jesus Cristo, mas deste modo de viver. Ou seja, a continuação da vida do ressuscitado na sua igreja. Esse modo de seguir o ressuscitado. Eles obedeceram e ao amanhecer entravam no templo. Então, o sumo sacerdote chegou com o seu partido e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Mandaram buscar os apóstolos na prisão e não encontraram lá ninguém. Depois vão chegar alguns e vão dizer assim: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Ora, o sinédrio vai se aperceber cada vez mais que eles estão diante de um problema, porque não conseguem combater contra Deus. Fizeram de tudo o que fosse possível para acabar com o Mestre Jesus e assim pensavam que acabaria com tudo. Mas a força do ressuscitado continua na vida desses discípulos, outrora ignorantes, medrosos e incrédulos, mas agora pessoas de firmeza, de fé, que obedecem ao Senhor. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxeram os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo do povo. É interessante pensar esses guardas poderosos, que na vida de Jesus tanto fizeram contra ele e que agora estão amedrontados, porque não conseguem entender como é possível, o que é que está acontecendo. Eles mataram a cabeça, o mestre, pensavam que tudo estava resolvido e acabado, e agora aparecem esses, considerados até então ignorantes, que o sinédrio vai ficar perplexo, sem entender como é possível que falassem assim, e que se manifestam com uma força que é estranha para eles. O salmo de hoje é o Salmo 33. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Na verdade, a palavra de Deus vai sempre nos insistir que o medo exerce uma força tão grande sobre nós, que faz com que nós não sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Não tenhais medo, é a insistência do Senhor com todos os seus vocacionados. E nós vemos também na história dos apóstolos: o Senhor livra-os do medo. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Na aclamação ao Evangelho de hoje, a expressão que Jesus vai dizer a Nicodemos: Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre a vida eterna. No diálogo de Jesus com Nicodemos, o Senhor Jesus começa a apresentar o Pai.
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, o Senhor é juiz, mas Ele é um juiz que santifica o pecador, que dá a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus a Nicodemos vai dizer assim, que o amor de Deus Pai para com a humanidade é tão intenso que Ele enviou o seu próprio Filho, não para trazer a morte, mas para trazer a vida, que quem nele crê tenha a vida. Então a vida eterna não é uma experiência que se faz somente depois da morte, mas a fé no ressuscitado já antecipa para nós a experiência de vida. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E é interessante que, primeiramente, Jesus apresenta como é o juiz que Deus constituiu sobre nós, o seu próprio Filho unigênito. Mas também vai falar sobre o julgamento. Se nos evangelhos sinóticos, a narração dos julgamentos, por exemplo, aquele de Mateus, é quando o Filho do Homem vier e reunir todos os povos ao redor de si. Na definição do quarto evangelho se diz assim: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então, que o julgamento já se realiza aqui no nosso cotidiano, nas escolhas que nós fazemos, nós vamos ser julgados, não por um Deus que julga para nos condenar, mas como um Filho unigênito que é enviado pelo Pai para a nossa salvação, mas que nós temos a liberdade para dizer sim ou para dizer não a este Deus. E o julgamento não é aquilo que Deus impõe a nós, mas sim a nossa opção pela luz ou pelas trevas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Ora, é uma característica do Evangelho de João falar de um modo muito simbólico. Nicodemos é provocado para mudar, para seguir o Senhor, para abandonar as suas seguranças de alguém que pensava saber tudo, um homem estudado. Jesus, há poucos dias nós ouvimos: como é que você, sendo aquilo que Ele é, ainda não conhece essas coisas? Jesus vai buscar mudar o coração deste homem. E é interessante notar sempre como Jesus empenha o seu tempo para ajudar Nicodemos, este homem temeroso, que vem durante a noite para se encontrar com Jesus, e Jesus está ali dialogando com ele. Nós precisamos de gastar o nosso tempo com o irmão. Vivemos uma vida frenética, que nós passamos pela vida um do outro, e que muitas vezes a pessoa, ou nós mesmos, precisamos de alguém que dedique tempo em um diálogo de vida conosco. Assim faz Deus conosco, sempre disposto a nos acolher, a trabalhar para a nossa mudança, para a nossa conversão. Assim faz Jesus Cristo com Nicodemos, e tem um diálogo vital. Isso nos introduz a um outro tema fundamental no caminho de fé, que é aquele do acompanhamento da direção espiritual. Meus caros, sei da dificuldade que é encontrar uma pessoa, um sacerdote, um religioso ou religiosa, alguém preparado para nos acompanhar. Mas tenho a certeza que isso é determinante no caminho da salvação. Todos os santos fizeram essa estrada de ter um diretor espiritual, alguém que os acompanhasse, que guiasse, porque muitas das vezes aquilo que nós buscamos no sacramento da reconciliação não é ali que deve ser buscado, mas o encontrar a causa que nos leva a pecar é um trabalho da direção espiritual, é o trabalho do acompanhamento, que o mestre ajuda o seu discípulo a chegar lá, a uma meta. É isso que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje com Nicodemos, para que ele possa crescer, para que ele possa aceitar Jesus como seu verdadeiro Salvador. Jesus, nesse diálogo, revela muito de si para com este homem que está em uma busca insaciável por Deus. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituíste na vossa misericórdia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Paz.